Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda. Aqui nesse canal divulgo a doutrina da Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, uma associação que congrega casas de culto. Nesse canal estamos divulgando a história da Quimbanda no Brasil, com base em dados e fatos. Convido você a compartilhar o nosso trabalho, deixar seu like, se inscrever no canal para nos ajudar a divulgar as informações que podem vir a ajudar alguém que precisa delas. Nos vídeos anteriores estudamos sobre a religiosidade, o desenvolvimento da Quimbanda no Brasil. Estudamos no primeiro vídeo como era na África, com a prática da Umbanda, onde o Quimbanda era o sacerdote. Depois estudamos como esse cenário se desenvolveu nos primeiros 2 séculos no Brasil. Depois vimos sobre a vinda do povo Iorubá e do povo Jeje, trazendo consigo o Orixá Exu para o Brasil. Depois estudamos como a imagem de Exu foi sincretizada com o diabo e como foi construída a imagem do diabo cristã e como essa imagem se sincretizou na imagem do Exu das religiões afro-brasileiras. E agora nós vamos conversar sobre o conceito de Exu catiço. Precisamos entender o que é um Exu catiço para depois evoluirmos para o conceito de direita e esquerda, como comumente ouvimos nos centros, nas casas e nos terreiros. Então, eu convido você. Você sabe o que é Exu catiço? Se você não sabe, eu convido você a estudar comigo nesse vídeo. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Na nossa primeira série, a história antes da Umbanda aqui no nosso canal, no vídeo 10, nós estudamos um fenômeno social chamado nagocentrismo. O nagocentrismo, impactou muito a religiosidade afro-brasileira. Se você não assistiu a nossa primeira série, eu convido que você assista pelo menos o vídeo 10. E, se você tiver a oportunidade, assista a série toda. Com certeza vai agregar muito para o seu desenvolvimento, para o seu conhecimento e para o desenvolvimento da religiosidade afro-brasileira. O nosso intuito com esse canal é colaborar, ajudar o desenvolvimento das religiões de forma ética, com base em dados e fatos históricos. E, como estudamos o nagocentrismo, vimos que esse fenômeno que foi construído por historiadores, por críticos, por escritores europeus, fez com que a cultura iorubá se consolidasse como superior no contexto brasileiro. Aquilo que era iorubá foi considerado uma cultura superior, até porque a religiosidade iorubá era muito organizada e realmente trouxe e ainda colabora muito com a religiosidade brasileira. No entanto, das divindades do panteão africano, todos puderam até ser sincretizados com os santos católicos, menos o Exu. Se os orixás, os inquices, os voduns evoluíram para um conceito de sincretismo com o santo, o Exu fez o caminho inverso. Ele foi saindo do contexto de divino e foi se tornando cada vez mais humano. Nos 2 vídeos anteriores estudamos sobre a divindade Exu, a divindade do panteão, o orixá. Nos vídeos anteriores, nos primeiros vídeos, nós estudamos sobre o Quimbanda, o Tata, aquele praticante da religião de Umbanda que veio da África como escravo, que desenvolveu no Brasil, sincretizando com outras religiões, a sua crença, que caminhou nas religiões indígenas com a santidade, terecô, pagelança, foi para o catimbó, para o candomblé de caboclo, foi para a cabula, que foi citada em 1963, e agora nós vamos falar, acabou indo para a macumba carioca. Essa entidade, esses ancestrais, não são a divindade Exu do panteão Jeje-Nagô. Nós não estamos falando da divindade Exu.
Nós não estamos falando do orixá. Nós não estamos falando do Inquice Aluvaiá, Pambunzila, que é a Inquice, divindade do panteão Banto, do candomblé de Caboclo. Do candomblé de Angola, do candomblé do Congo. Não é de divindade que estamos falando. Nós não estamos falando de Elegbá ou Elegbara, a divindade dos caminhos do povo Jeje. Nós não estamos falando do Vodum Elegbara. Agora, nós vamos pegar naquela encruzilhada que eu falei no vídeo anterior, outro caminho, o caminho dos Tatas. Que caminho percorreu o Quimbanda? Que caminho percorreu a Umbanda no território brasileiro? A Embanda. Não me refiro a Umbanda, estou falando da Embanda. Se você ficar com dúvida, peço que retorne ao primeiro vídeo e assista desde o começo, para entender o que é a Embanda. Então, os Tatas da Embanda, os Quimbandas, os quimbandeiros, os curandeiros, eles seguiram esse caminho. O caminho que adentrou a religiosidade indígena, foi no Calundu, aflorou com a cultura dos bantos, foi para o candomblé, e aí no candomblé teve seu espaço à parte, no candomblé de Caboclo, esteve no Catimbó, foi para a Cabula e chegou na macumba carioca, aí em meados do século XX. O que acontece? Como estudamos o nagocentrismo, a Cabula e o candomblé de Caboclo, da Cabula e do candomblé de Caboclo, surgiu a macumba. A macumba carioca, ela é uma consequência de várias religiosidades brasileiras. E na macumba carioca, nós encontramos essa herança ancestral. Nós encontramos na macumba carioca os termos que eram usados na Cabula, como, por exemplo, cambono, congá, entidades como rompimato, era chamado de tata-rompimato, não era Ogum rompimato. O rompimato foi sincretizado com o orixá Ogum por conta do nagocentrismo. Na Cabula não haviam os orixás. Na Cabula existiam o culto aos enquices. Ela é um culto banto, oriunda do povo banto. E é aí, desse tata, dessa entidade, dessa espiritualidade que nós estamos falando, que tanto colaborou para a Quimbanda. Agora saímos do panteão das divindades e entramos no panteão da espiritualidade, dos guias espirituais. Não vamos falar agora de Exu como orixá, como inquício, como vodum. Vamos falar como pessoa. Vamos falar de Tranca-Rua como uma pessoa, como um ancestral, um cara que viveu, foi um homem, viveu na Terra, está no plano espiritual e agora vem através do médium trabalhar como uma divindade, como uma entidade de esquerda. Então, na macumba carioca, não havia conceito de direita e esquerda. Na macumba carioca trabalhavam entidades que se manifestavam e a macumba foi, como vimos na primeira série, totalmente marginalizada porque tudo que era da cultura banto era menosprezado no Brasil. O nagocentrismo elevou a cultura iorubá e rebaixou a cultura dos bantos. Então, tanto que a palavra macumba até hoje é ouvida e pronunciada no sentido pejorativo, no sentido prejudicial. E da macumba carioca é que veio a raiz dos ancestrais bantos e veio para a Umbanda. Acabou adentrando o universo da Umbanda no Brasil. Então nós temos uma tradição que vem com o povo ancestral, que vem com o povo africano, com o povo banto. Ela caminha no território brasileiro, séculos após séculos, vai aparecer na Cabula, retorna na macumba carioca e a partir daí ela adentra a Umbanda. A Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes foi construída e embasada num triângulo, preto velho, caboclo e criança. Como estudamos na nossa primeira série, esse triângulo, essa tríade religiosa, essa estrutura trina, ela tem herança ancestral do povo banto, que tinha lá na sua ancestralidade os macungos, Vini e Ambela, o povo da floresta, as crianças e os velhos ancestrais. Então a Umbanda herdou isso da Embanda africana, dos Tatas. E a Umbanda trouxe consigo esses conceitos. Mas a Umbanda também sofreu uma influência muito forte da religiosidade católica e também sofreu uma influência muito forte da doutrina espírita de Allan Kardec. E na doutrina espírita de Allan Kardec, nós encontramos na questão 100 do Livro dos Espíritos, que foi editado no ano de 1857,
a escala espírita. E a escala espírita apresenta 3 ordens de espíritos. A primeira ordem diz respeito a espíritos puros, aqueles que já chegaram à perfeição e estão com Deus. A segunda ordem diz respeito aos bons espíritos, aqueles nos quais o desejo do bem é predominante. Existe uma terceira ordem espiritual, que são os espíritos imperfeitos, aqueles nos quais predomina a ignorância, o desejo do mal, as paixões más, que retardam o progresso. Nestes espíritos nós encontramos a ironia, as paixões, as maldades. São espíritos apegados às coisas materiais, são espíritos levianos. Se pegarmos todo o histórico das divindades Exu, Pamuzila, Elegbá, e esse conceito de sexualidade, esse conceito de quebrar as regras, nós vamos entender que, quando se trata das divindades, Jejenagô e dos Enquices, os guardiões dos caminhos, vamos chamar assim, eles não quebram as regras para promover o mal. Eles não quebram normas sociais para promover o mal para as pessoas. Eles quebram normas sociais para que haja evolução. Eles não promovem a sexualidade como os católicos viam Dionísio promover, pelo prazer. Eles promovem a sexualidade para que se perpetue a espécie humana, para que haja reprodução. Quando falamos das divindades iorubás, Jeje e os Enquices, eles não promovem o desconforto, eles não promovem o conflito, porque eles querem ver briga. Eles promovem o conflito, eles promovem a crise, porque somente a crise nos traz a mudança, nos tira da zona de conforto. Então eles foram mal interpretados, eles foram interpretados como divindades que praticavam o mal, quando na verdade eles eram divindades que praticavam o desconforto, nos tiravam da rotina, nos promoviam a mudança, nos movimentavam. E é por isso que é dito que o Exu movimenta as coisas. Eles abrem o caminho, novos caminhos, novos parâmetros, novas direções. Se estamos numa zona de conforto e estacionamos a nossa evolução, não tem mais por que evoluir, imediatamente essa força vem, quebra tudo, estraga tudo, mexe com tudo, transforma a nossa vida, vira de cabeça para baixo e nos leva para uma evolução. Passam-se anos e a gente diz, hoje eu agradeço o que aconteceu, porque depois daquela crise eu mudei nisso, mudei naquilo, eu evoluí, eu melhorei, tudo melhorou na minha vida. Esse é o conceito de Exu, divindade. Mas esse conceito foi deturpado pela religião católica. E no contexto brasileiro foi levado que qualquer espírito da terceira ordem, ou que tivesse qualquer traço da terceira ordem, da escala espírita, era um Exu, ou era uma pombagira. Né? Então o que acontece é que é aí que nós temos um espírito humano, uma pessoa, uma entidade que se manifesta, não como divindade, mas que vem e quebra as regras, ou que fala algo que socialmente falando não é uma coisa bem vista, não é uma coisa normal, e imediatamente essa entidade é identificada como sendo Exu, como sendo pombagira, como sendo uma coisa de esquerda, e a esquerda era ruim. Mais tarde nós vamos estudar, mais adiante vamos entender por que é usado o termo esquerda. Mas esse espírito ele era rotulado de uma coisa ruim. E no panteão de divindades, e no panteão da espiritualidade afro-brasileira, o que é o ruim? É o Exu. Então qualquer espírito que se encaixasse nesse perfil, ele era considerado um Exu. Então surgia no Brasil um novo conceito a respeito de Exu. E então, falando desse novo conceito, vamos nos aprofundar pensando o seguinte. O kardecismo, o espiritismo, a doutrina dos espíritos trouxe um conceito de hierarquia nos espíritos. Então, o espiritismo trouxe um conceito de que existiam os guias superiores que coordenavam os inferiores. Então, por exemplo, nós encontramos na obra de Allan Kardec assim, São Vicente de Paulo diz: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e o que aperfeiçoa, e o inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Nós encontramos ainda, na questão 274, que diz: da existência de diferentes ordens de espíritos,
Há entre eles subordinados e autoridade, hierarquia. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, como nós podemos ver, a doutrina espírita fala que no plano espiritual as entidades têm uma hierarquia e que elas são subordinadas ao poder moral de um espírito que está acima, moralmente falando, e esse poder é irresistível para aquele que está embaixo. Ele se submete de forma irresistível. Então nós começamos a ter a ideia de superioridade e inferioridade moral, que é alinhada a todo o histórico e o conceito cristão, do evangelho cristão, começa a rotular e começa a ordenar os espíritos e os classificar de acordo com a manifestação. E nós temos na religiosidade afro-brasileira um contexto, um conceito que conflita com a doutrina dos espíritos. Por quê? Porque a religiosidade afro-brasileira tem um apelo muito forte para com a tradição ancestral. E a doutrina dos espíritos, ela vem com uma proposta de evolução. Logicamente, sem desrespeitar a tradição, mas começa a se conflitar. Então, os antigos tatas, aqueles espíritos que nós estudamos no primeiro vídeo, que voltavam através dos médiuns para trabalhar com o seu povo, visitar o seu povo, manter viva a tradição dos seus ancestrais. Há espíritos que ainda estavam apegados à sua tribo, à sua cultura, ao seu povo, à sua forma de vestir, ainda gostavam e gostam da sua cartola, da sua capa, do seu cetro, foram tidos como espíritos classificados na terceira ordem, espíritos inferiores, apegados a coisas materiais, apegados ainda à vida física. E se espíritos, a palavra mesmo diz inferior, né? Então eles não podiam ser colocados dentro da ordem, da hierarquia que a doutrina espírita apresentava, de igual com espíritos que eram considerados superiores. Ainda nesse contexto, surge dentro da Umbanda, que na minha opinião foi a que mais impactou nesse sentido, surgem falanges espirituais de espíritos bantos, que são os pretos velhos, que eram espíritos devotos dos inquices e não dos orixás. Surgem espíritos de caboclos, espíritos também do panteão, espíritos ancestrais do panteão iorubá, que eram ligados aos orixás, espíritos ligados aos inquices, espíritos ligados aos voduns. Não são orixás, não são inquices, não são voduns. São espíritos que, quando estavam em terra, cultuavam orixás, inquices e voduns. Agora, daí dizer que todo preto velho é de orixá, isso, no meu ponto de vista, é nagocentrismo. Não é correto. Cada um tinha a sua religiosidade de acordo da sua nação ancestral. A sua religiosidade é ancestral. Mas aí surge dentro da Umbanda falanges espirituais, trabalhadores, egrégoras, abnegados, ligados, alinhados com a doutrina dos espíritos, alinhados com o ideal de buscar uma espiritualidade maior, trilhar um caminho na direção de uma esfera superior. E esses espíritos vêm abnegados, eles vêm trabalhar para a prática da caridade. Esses espíritos, eles não vêm trabalhar pedindo bebida alcoólica, eles não vêm pedindo oferenda, eles não vêm promovendo vinganças, atos malignos, amarração amorosa, eles vêm já com um conceito cristão. Nós temos, por exemplo, dentro da Umbanda, espíritos de pretos velhos e pretas velhas que chegam e pegam um rosário. Essas entidades não são entidades que seguem o culto dos orixás e nem o culto dos inquis. Essas entidades são espíritos que podem ter sido africanos, que se converteram ao catolicismo, rezam para a Virgem Maria, para Jesus Cristo, usam o rosário, são espíritos católicos, são espíritos cristãos. Não há obrigação de encaixá-los no orixá, ou no inquice, ou no vodum, porque eles não têm essa religiosidade. É só observar que está vendo que ali está presente um espírito cristão. E essas manifestações dividem as coisas. Essas manifestações dividem. De um lado ainda se manifestam aqueles que lutam pelo seu povo, pela sua cultura, pelos seus gostos pessoais, pela bebida, pela comida, pela roupa, pela troca de favores com o seu povo, pensando no aqui e agora, ainda ligado a esse plano material.
E não quer dizer que eles sejam espíritos maus, não é isso. É só uma questão de interesse. Mas existem espíritos que se manifestam já abnegados, mais comprometidos com um ideal de evolução espiritual, de uma subida, né? De uma ascensão no plano espiritual. E isso começa a fazer uma divisão. Então o esforço de manter vivas as tradições da Mãe África não foram muito bem respeitadas no contexto brasileiro. Seu espírito vinha e falava que ele queria manter a tradição africana do seu povo, a sua cultura, ele era tido como um espírito inferior, apegado a coisas materiais, apegado à cultura, né? No entanto, espíritos que vinham com hábitos europeus, não eram tão discriminados assim. E, infelizmente, isso ainda continua acontecendo. Alguns espíritos são tidos como sem evolução, né, por se apresentarem como negros, se apresentarem ainda corcundos como pretos velhos, ou gostarem de canjica, e que mal há nisso. Eu também gosto, e acho que espero viver o suficiente para ficar velho tanto tempo de ter o dom, a dádiva divina de precisar de uma bengala. Não vejo maldade nisso, mas isso foi interpretado como falta de evolução espiritual. Espírito ainda pegado à aparência física. E o que acontece é que a cultura do povo do Congo, do povo de Angola, foi vista como baixo espiritismo. A religiosidade foi vista como uma atividade sem evolução. Num Brasil onde o racismo na época prevalecia, a cultura dos bandos foi muito marginalizada. E os tatas da Quimbanda foram, através do nagocentrismo, se encaixando, né, ao panteão iorubá, como Exu. O Exu já havia sido sincretizado como o diabo. Né? Todos os espíritos que se manifestavam contrariando a doutrina espírita, a religião católica, foram classificados como Exu. E aí surgiu no Brasil que tudo aquilo que não era evangélico, tudo aquilo que não era alinhado à doutrina espírita, tudo aquilo que não podia ser rotulado dentro de um conceito de renúncia, tudo aquilo que representava qualquer forma de apego a esse plano físico, material, de gosto de comida, roupa, até a seu povo, foi tido como o Exu, que já tinha aquele rótulo do diabo, de uma coisa ruim, de uma coisa negativa. Então surgiu no Brasil o espírito que se manifestou e foi chamado de Exu. Só que ele não era uma divindade, ele era uma pessoa. E estão aí conosco até hoje. Exu Capa Preta, Exu Tranca-Rua, Exu Marabô. Nós não falamos assim, Capa Preta, Tata Capa Preta. Nós falamos Exu Capa Preta. Nós não temos aí a imagem, por exemplo, de Marabô vestido de branco. Não, o Marabô vai ganhar a sua barbicha, vai ganhar seu chifre, seu pé de bode, vai ganhar seu tridente de Poseidon e vai lá fechar na esfera. Ele vai sofrer esse estigma. Porque no Brasil se falou que por ele não ser cristão, por ele não aceitar, né, esse conceito de desapego material, ele inevitavelmente era um espírito inferior. E espírito inferior, se é afro-brasileiro, é Exu. E se é Exu, tem que levar uma imagem, né, infelizmente pejorativa, uma imagem pejorativa que faz analogia ao diabo. Surgia assim no Brasil o Exu que não era divindade, que era humano, que era pessoa. Surgia assim no Brasil o Exu catiço. Ao Exu catiço foi permitido, é permitida a manifestação. Infelizmente com muita discriminação que ainda existe. Eles poderiam se manifestar, não é mesmo? Desde que fosse lá depois da meia-noite, porque era a hora da madrugada. Se fosse uma entidade mulher, ela era sincretizada com uma prostituta. Se fosse com um homem, por exemplo, Zé Pilintra, ele era sincretizado como cafetão. Sendo que Zé Pilintra, como estudamos na primeira série, surgiu no Catimbó como um grande mestre curandeiro, juremeiro, um grande mestre da Jurema. E aí o que acontece? Tudo foi se deturpando nesse conceito. Tinha que ser Exu, tinha que ser Pombagira, foram rotulados como ela como prostituta, ele como bêbado, como fanfarrão, não é mesmo? O Exu se tornou sinônimo do mal. E aí se vê, ainda hoje, infelizmente, no Brasil, vai fazer a sessão de Umbanda, depois quando vira para a sessão de Quimbanda, se fecha o altar, não é mesmo? Fecha a cortina, alguns terreiros desligam as luzes, eu respeito manifesto aqui o meu respeito a todas as doutrinas, mas quero dizer que isso teve raiz histórica lá, nessa discriminação para com o povo banto. Eu não condeno quem o faz, mas a raiz é essa. Exu passou a ser sinônimo de um espírito que está no umbral,
O Exu passou a se manifestar com as mãos para trás, caindo de joelho, prostrado com a cabeça para frente, como um prisioneiro. Exu passou a se manifestar no terreiro e passou a ser doutrinado para se portar dentro de um contexto social que mostrava que ele estava vindo com as mãos para trás, acorrentado. Exu vinha com as mãos assim, em forma de garra, porque aquela imagem do arquétipo do diabo construído pela religião dizia que ele era meio homem, meio animal. Exu tem que vir gargalhando, tem que vir roncando, Exu tem que cair no chão, se prostrar com a cabeça, porque é assim que fica um escravo, um prisioneiro, acorrentado, ajoelhado e prostrado. Se criou no contexto social uma imagem de um espírito que não tinha mais personalidade. Surgia no Brasil, infelizmente, num conceito de dor, num conceito de discriminação, num conceito de racismo, a concepção, a ideologia de direita e esquerda. Tudo aquilo que não fosse cristão era esquerda. E eu não estou falando aqui que não se deva ter um crivo a respeito, uma análise bem criteriosa a respeito da manifestação das entidades. Obviamente que se uma entidade se manifesta propondo coisas maldosas, propondo o mal, nós não estamos falando da quimbanda, do quimbanda, do sacerdote que praticava a quimbanda no culto banto. Não, nós estamos falando de outro culto, de outra quimbanda que é brasileira, que é a quimbanda com quê? Se um espírito vem promovendo amarração amorosa, vingança, maldade, morte, por aí afora, e pedindo coisas material em troca, é óbvio que esse espírito, ele não é um espírito evoluído, ele não é um tata, ele não é um quimbanda, ele não é um caboclo, ele não é um preto velho, enfim. Ele é um espírito que faz outra coisa, comumente chamado como quiumba. E não é disso que nós estamos tratando aqui. A quimbanda que nós tratamos nessa série, a quimbanda com K, é a história dos chefes, dos antigos líderes espirituais bantus que vieram para o Brasil, cultivando a sua religião de Embanda, passaram por várias etapas na história do desenvolvimento da religião afro-brasileira, sofreram o sincretismo com o Exu divindade dos Yorubás, sofreram a discriminação junto com a divindade e se tornaram aí o chamado Exu Catiço e a Pombagira num contexto social brasileiro que infelizmente julga sem conhecer dados e fatos históricos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha recebido informações que foram produtivas. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, se inscreva, compartilhe para que essas informações possam favorecer mais pessoas. E, em se falando sobre o conceito de direita e esquerda, eu quero lhe perguntar, por que você já ouviu falar do bode preto, né? Uma figura um símbolo tão presente na quimbanda, não é mesmo? Mas você sabe por que o bode preto se tornou um símbolo de Exu? Por que ele se tornou um símbolo da quimbanda? Por que ele se tornou um símbolo do mal? Isso é o que eu convido você a assistir comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu deixo a todos o meu fraterno saravá.